Califórnia, um estado que fica no oeste dos Estados Unidos. Terra de Hollywood, Disneyland, cheio de florestas, montanhas, praias, um clima ótimo, pessoas maravilhosas e... There's a body in my son's apartment. There's a what? A body, a dead body. A dead body? Is it someone that you know, sir? I have no idea who she is. Oh God, I don't know what's going on. Does your son know who it is? He's not here. Jesus, honey. Do you know where your son is? No, I don't. E embora a despachante não soubesse naquele momento, essa ligação levaria a uma caçada incessante da polícia. We're looking for an armed man who may be suffering from PTSD, who might have murdered this young woman in his apartment. That's high priority. That's all points bulletin. That gets that kind of attention. Mas a verdade é que desde o princípio eles estavam em busca do homem errado, pois um péssimo ator estava em busca do seu último ato. This is as diabolical as a murder gets. E o responsável pelo plano macabro e crime hediondo que vocês vão ver é, segundo a própria polícia, This guy's a monster. He was colder than an iceberg. No feelings, no emotion, just nothing there. e para saber quem é esse monstro, o que aconteceu com os envolvidos e o porquê disso tudo, fica comigo até o final. Oi, Little Homes, tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias polêmicas. Eu sou a JBB e, ao que parece, em alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei sua sommelier de tretas. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. O caso de hoje envolve um veterano de guerra, uma filha de imigrantes, um ator diabólico, um convite de casamento, mensagens estranhas tarde da noite, uma entrega de pizza que foi além do esperado e a quebra de confiança de alguém que dizia ser seu amigo. Porque, como vocês vão ver, a maldade e a ganância humana parecem não ter limites. Yes, I saw the mommy. Is that what you want to hear? No? We want to hear the truth. It was all just about the money. That was it. Em maio de 2010, Julie Kibiush foi encontrada morta no quarto de Sumner. Ela havia sido baleada na cabeça, seu corpo havia sido posicionado de uma maneira teatral, sua calça havia sido retirada e alguém havia escrito na camiseta dela: All yours, fuck you. Em português, toda sua, foda-se você. Então esse crime era obviamente pessoal. E o responsável por encontrar o corpo da Julie foi o Steve Hur, o pai do Sam, que após tentar falar com o filho diversas vezes por telefone e não conseguir, resolveu utilizar a chave extra que ele tinha do apartamento e ir até lá para ver se estava tudo bem. E a princípio parecia que estava tudo normal, o apartamento estava limpo, tudo estava em ordem e apesar do Sam não estar respondendo os chamados dele, ele achou que ele estivesse apenas dormindo. Porém, tudo isso mudou quando ele abriu a porta do quarto do Sam. Porque quando ele o fez, ele viu uma cena que jamais sairia da cabeça dele: o corpo baleado da Julie. E imediatamente ele ligou para a polícia. There's a body in my son's apartment. There's a what? A body, a dead body. A dead body? Are you sure, sir? I can think he's cold, man. I'm sure. Okay. He's cold. O Steve disse que um dos seus primeiros pensamentos foi: eu não acredito que o Sam fez isso. E o que você fez, Sam? The initial thought is, Sam, what happened? What did you do? Obviously, there's a dead woman in my son's apartment, and he's missing. I get it. All the suspicions are going to be on him. The more I'm thinking, this is not Sam. Sam wouldn't do this. Mas ao contrário do Steve, a polícia, que não demorou muito para chegar na cena do crime, não tinha tanta fé assim no Sam. E desde o princípio eles pensaram: There's absolutely no way that it was not Sam.
Mas tinha um problema nisso tudo. Havia um tempo que ninguém viu Sam e ninguém sabia onde ele estava. Então a polícia o declarou como suspeito em fuga e uma caçada massiva foi iniciada. Só que antes da gente chegar nesse ponto, vamos retroceder um pouco para que a gente possa entender quem era a Julie, quem era o Sam, como eles se conheceram e como ela foi parar lá naquela fatídica noite de 21 de maio de 2010. Julie Kibiush era vista como uma garota modelo. Ela nasceu na Califórnia em 14 de fevereiro de 1987, que é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, e ela era a primeira filha do casal de imigrantes June e Massa, que já tinham 2 filhos. Então, desde o nascimento, a Julie foi tratada como uma princesa. Mas eu acho que crescer com 2 irmãos mais velhos influenciou um pouco na personalidade dela, porque ela era um espírito livre e aventureiro. A Julie sempre se interessou por esportes, mas aos 5 anos, dança virou sua paixão. E essa paixão persistiu por muitos e muitos anos. Além disso, a Julie era uma ótima estudante de artes e todos seus professores a consideravam super talentosa. She was very compassionate, talented as well, and very fun to watch on stage. You could see it was a spiritual connection for her with the music. A família Kibiush sempre foi muito unida e amorosa, então perder a Julie quando ela tinha apenas 23 anos foi um baque que eles nunca vão superar. I told all my kids, be nice person, kind to other people, and if they need help, you should help. But that just took my daughter's life. And that just killed me, Quanto ao Samuel Hur, mais conhecido como Sam, ele era um jovem de 26 anos que após passar no preparatório se juntou ao exército e se tornou um veterano de guerra, atuando por mais de 15 meses no Afeganistão, sendo que deste período, 83 dias seguidos foram em combate direto. O Sam era visto como um herói de guerra e ele sempre foi muito apegado à família, em especial ao seu pai Steve e sua mãe Raquel. E a recíproca era verdadeira, porque não só o Sam era filho deles, como ele era o único filho que eles tinham. O Steve esperava acordado todos os dias religiosamente com o coração na mão até 10 horas da noite, porque ele sabia que depois desse horário eles não notificariam da morte do filho. Então ele ficava acordado até esse horário para ter certeza que nada tinha acontecido com o Sam. E o Steve e a Raquel só voltaram a respirar aliviados quando o Sam voltou para casa em 2008. E foi mais ou menos nesse período que o Sam começou a estudar na Orange Coast College, mesma faculdade da Julie, e se mudou para o apartamento 410 que ficava próximo ao campus. E como vocês devem imaginar, foi na universidade que o Sam e a Julie se conheceram, quando a Julie o auxiliou na disciplina de antropologia e eles se tornaram amigos. Julie was Sam's tutor. She looked up to him and she was very good at anthropology. She tutored him and he got an A in that class. A princípio, o Steve até perguntou ao Sam se havia algo mais rolando entre eles, mas o Sam foi categórico ao dizer que não, que pra ele a Julie era como uma irmã mais nova. E o pai do Sam acreditou porque não só eles se comportavam como se assim o fosse, como o Sam estava namorando com uma alemã que ele conheceu durante o período que ele serviu no exército. And I said, Sam, is there anything going on with you and Julie? And he says, absolutely not, Dad. She's like my kid sister. E agora, voltando ao dia 21 de maio de 2010, era fim de tarde quando a Julie falou para a mãe que ia jantar com seu irmão mais velho, Taka Kibiush, e sua noiva porque eles haviam pedido a ajuda dela para algumas coisas relacionadas ao casamento deles. A Julie então se despediu da mãe falando que a amava e para ela não esperá-la acordada porque muito provavelmente ela não voltaria cedo. E a verdade é que naquela noite o Taka surpreendeu a Julie com um pedido super especial para ela ser uma das madrinhas do casamento dele. E para celebrar esse momento ele deu uma coroa para ela, todo estilo princesa, porque a Julie era apegada à moda e esse era um dos sonhos dela. Contudo, esse momento não pode ser 100% aproveitado, porque a Julie passou o jantar inteiro recebendo mensagens do seu amigo Sam,
que parecia abalado com alguma coisa relacionada à família e pediu para conversar com ela porque ele precisava desabafar. Como os dois eram bem próximos, a Julie imediatamente ficou preocupada com o que estava incomodando o amigo e saiu um pouco mais cedo da casa do irmão para ir até o apartamento do Sam e ver o que ele precisava. E embora ela não soubesse, aquilo era uma emboscada. Inicialmente, quando a mãe da Julie não a encontrou pela manhã, ela não ficou tão preocupada, porque geralmente quando a Julie bebia alguma coisa alcoólica, ela dormia na casa do irmão. Contudo, conforme o tempo passava e a Julie não voltava para casa, ela começou a ficar preocupada e começou a mandar mensagens que nunca foram respondidas. E como ela não teve sucesso em falar com a Julie, ela ligou para o Taka para ver se estava tudo ok. E foi aí que ela descobriu que a Julie havia ido para a casa do Sam na noite anterior. A Julie não sabia o número do Sam, mas ela tinha uma lista com o número de alguns amigos da Julie. Então ela começou a ligar para todos eles para ver se algum deles havia visto a Julie ou sabia o número do Sam. Infelizmente, ninguém a tinha visto e ninguém sabia de nada. E como é comum, a gente começa a imaginar os piores cenários nesse tipo de situação. E a Julie não estava com um pressentimento bom. Então ela decidiu que ela deveria falar com a polícia. E foi nesse ponto da história que um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi protocolado. Mas como eu falei pra vocês, a Julie não era a única que não estava respondendo as mensagens ou atendendo as ligações. O Sam deveria ter aparecido para jantar com os pais no dia 22, mas ele não apareceu, não deu satisfação, nem sequer estava atendendo as ligações. O que levou o Steve a ir até o apartamento dele e encontrar toda aquela cena que eu lhes descrevi no início da história. E agora que a gente já sabe quem era a Julie, quem era o Sam, como eles se conheceram e como ela foi parar lá, a gente tem que seguir com a investigação da polícia. Porque nada fazia sentido desde o princípio. A cena do crime parecia muito montada, se assemelhando a algo teatral. As informações que eles tinham do Sam não batiam com a de um assassino frio, mas ao mesmo tempo eles não tinham nenhum outro suspeito. E com as mensagens que eles encontraram no celular do Sam, ficou difícil de acreditar nele. E para completar, o Sam estava desaparecido. Então a primeira teoria desse caso é que o Sam estivesse sofrendo de estresse pós-traumático, PTSD, devido ao tempo que ele serviu ao exército e que em um desses surtos ele acabou tirando a vida da Julie e quando ele se deu conta do que ele havia feito, ele fugiu. E com essa teoria em mente, eles acionaram todos os carros de polícia e passaram a monitorar as estradas e as saídas da cidade. Paralelamente, a Julie continuava preocupadíssima sem saber que o corpo de sua filha havia sido encontrado. E coube aos policiais a difícil missão de informá-la. E como vocês devem imaginar, ela desabou. Assim como toda a família da Julie. O mundo deles se esmigalhou em 1000 pedacinhos. E pelo menos por um instante, nada fazia sentido. I don't remember the detail, but I only remember that I screamed like it's not her. I was screaming like it's not her, it's not my daughter, I'm sorry, but it's not my daughter. And then they said, they found her ID. And after that, I don't remember, I just lost it. Quando a autópsia do corpo da Julie chegou, eles confirmaram que a causa da morte havia sido ferimento na cabeça, mas ela havia sofrido 2 disparos, não um como parecia. Além disso, a Julie não havia sido violentada, como os policiais inicialmente imaginaram pela forma como o corpo dela estava posicionado. Na verdade, eles descobriram que a calça dela havia sido retirada horas depois dela já ter sido morta. Então os policiais ficaram tipo, ok, que merda é essa? Porque simplesmente não fazia sentido. E com o Sam ainda desaparecido, a polícia começou a falar com os colegas de faculdade do Sam, com os vizinhos e com as pessoas que serviram com ele no exército, para ter uma perspectiva diferente da relatada pela família. Mas a opinião de todos era unânime. O Sam era um cara legal, protetor, que estava disposto a sair do próprio caminho para ajudar alguém. Happy-go-lucky, just a big galoof. He was always smiling, he was always laughing. Contudo,
destoava de todo esse cenário. O Sam havia sido condenado na adolescência como cúmplice de assassinato e ficou preso por 2 anos. Em resumo, quando o Sam era adolescente, ele foi acusado de atrair um amigo que pertencia a uma facção criminosa até um local onde estavam membros de outra facção que acabaram matando esse amigo. Contudo, depois de 2 anos, os investigadores concluíram que o Sam não sabia de nada e ele foi exonerado da pena. E apesar de no final ele ter sido inocentado, a polícia anotou isso como um ponto de alerta. He's been in big trouble before. He was arrested for murder. He was tried for murder. A murder charge points to Sam. Squarely. Absolutely. It points it with a neon sign. E como eu falei pra vocês, o que levou a Julie ao apartamento do Sam na noite de 21 de maio foram as mensagens que ela recebeu. Mas conforme os investigadores analisavam melhor essas mensagens, eles viram que não fazia sentido. Primeiro, porque o Sam não havia se desentendido com os pais. Segundo, porque uma das mensagens dizia: nada de sexo, só conversa. E por tudo que os investigadores sabiam, era óbvio que não haveria sexo, porque eles eram apenas amigos. E foi exatamente isso que a Julie respondeu. Então os policiais perguntaram por que o Sam falaria isso, se ele sabia que eles nunca tinham tido nada além da amizade. E enquanto os policiais tentavam responder as perguntas que não faziam sentido, o Steve continuava tentando localizar o Sam por conta própria. Ele ligou para todos os amigos do Sam, mas ninguém o tinha visto nem falado com ele. Então o Steve começou a monitorar uma conta conjunta que eles tinham e, para surpresa dele, o Sam havia feito 2 saques de um valor considerável depois do dia 22. Além disso, uma pizza havia sido pedida a menos de 3 metros do banco. O Steve imediatamente informou isso para a polícia. Eles foram até o banco para solicitar as imagens do caixa 24 horas nas 2 ocasiões em que esses saques foram feitos. E para o completo choque deles, a pessoa que fez o saque não era o Sam. Who's this guy? It's not Sam. Nobody knows who this guy is. O jovem visto nas imagens parecia um adolescente com capuz e óculos escuros, o que mostrava que ele estava tentando se ocultar. E aquele jovem não era ninguém com quem a polícia já havia falado. Então a nova missão deles passou a ser localizá-lo e identificá-lo, pois eles acreditavam que o Sam pudesse estar se escondendo na casa desse garoto. E para a sorte dos investigadores, 4 dias após o crime, um novo pedido de pizza foi feito. Então é claro que quem foi fazer a entrega da pizza foi um dos investigadores. A SWAT cercou a casa inteira e um helicóptero ficou sobrevoando o local. Então o adolescente que estava lá dentro não teve a menor chance. A polícia rendeu todo mundo que estava lá dentro, mas eles não encontraram nenhum sinal do Sam. O Weasley confirmou que era ele nas imagens, mas ele negou conhecer o Sam. I open the door, and that's when they say, "Don't move. Sir, come here immediately. Get on the ground." I'm myself. Everything's going on crazy. I'm freaking out. I'm being questioned about this whole withdrawing money from the ATM. A polícia ficou tipo, tá bom. Então, como cargas d'água você está usando o cartão do Sam se você nunca o viu? E foi aí que o caso tomou um rumo completamente inesperado. Pieces start coming together and it is beyond diabolical. Weasley revelou que o responsável por entregar o cartão e pedir para ele fazer os saques se chamava Daniel Wozniak. E essa é a primeira vez que vocês escutam esse nome no caso, mas a polícia já o tinha ouvido antes, porque esse era um dos vizinhos do Sam com quem eles haviam falado durante a investigação. E eles sabiam que o Daniel e o Sam eram relativamente próximos porque eles haviam encontrado um convite de casamento do Daniel na casa do Sam. E agora os policiais acreditavam que o Daniel estava ajudando o Sam e que ele havia convencido o Weasley a fazer os saques, oferecendo uma pequena quantia de dinheiro para ele. Então o Daniel passou a ser uma pessoa de interesse no caso e os policiais foram buscá-lo para interrogatório. E abre parênteses, o Daniel estava em sua despedida de solteira, bebendo e se divertindo com os amigos em um bar, quando a polícia chegou lá e o levou para interrogatório. Fecha parênteses. These families, they are experiencing the worst grief that a family could experience. At that moment,
Daniel Wozniak's on his way to his bachelor party. A princípio ele negou tudo e ele só ficava falando que ele queria ajudar, mas que era a despedida de solteiro dele. E isso persistiu até que os policiais falaram que quanto mais rápido ele falasse, mais rápido ele seria liberado se não tivesse nada de errado. O Daniel admitiu ter mentido e manipulado o Weasley, dizendo que não era nada ilegal, mas que ele só fez isso para ajudar o Sam porque o Sam havia pedido a ajuda dele e o havia ameaçado com uma arma. E que ele o ajudou a fugir, mas que ele não fazia ideia de onde o Sam estava. A história era um pouco diferente da teoria formulada pelos investigadores, mas nem tanto. O problema é que o Daniel parecia estar atuando durante todo o interrogatório. Casi parecía que era un actor en una película, pero esto no es una película y su historia no tenía sentido alguno. E várias coisas ditas por ele não faziam sentido. Los detectives empezaron a encontrar toda clase de problemas con su historia. ¿Por qué le daría a Sam la mitad de sus ahorros? ¿Por qué se los daría a alguien si podía hacerlo todo él solo? No necesitaba un cómplice. His story kept changing. I think he thought that his acting ability was going to carry him through this performance, so to speak, and it wasn't doing it. Então os policiais resolveram utilizar a arte do blefe. Primeiro eles disseram que se o Daniel oferecesse o DNA dele, que ele poderia voltar para a despedida de solteiro dele. Depois eles disseram que o DNA do Daniel havia sido encontrado na cena do crime. Es perfectamente legal, es una excelente técnica de investigación y los oficiales lo usaron a la perfección. O Daniel ficou pensativo por um tempo, até que ele começou a contar uma história sem pé nem cabeça que não convenceu ninguém. E no meio dessa história contada por ele divulgou uma informação que só o atirador saberia. A Julia havia sofrido 2 disparos na cabeça no mesmo local, não um. What did you see? Saw 2 gunshots in her head. E foi nesse momento que o Sam saiu da posição de provável culpado para possível vítima, pois os investigadores tinham certeza que Daniel Wozniak havia tirado a vida da Julia. Tá, mas quem era Daniel Wozniak? O Daniel tinha 35 anos, ele morava na Califórnia, mas viveu boa parte da vida em Newport, cidade onde seus pais residiam. A família dele era consideravelmente abastada, com uma boa casa e uma vizinhança legal. E o Daniel sempre foi um menino inteligente, ele participou dos programas de jovens talentos e se formou em teatro. Em algum ponto ele se mudou para a Califórnia e começou a atuar em algumas pequenas peças. E foi em uma dessas peças que ele conheceu a Rachel Buffet. E depois de um tempo eles ficaram noivos, com o casamento marcado para 28 de maio de 2010, uma semana depois do crime. A princípio não parecia ter nada de errado com o Daniel, mas conforme a polícia investigava, eles descobriram que ele estava completamente endividado. Ele estava prestes a ser despejado do apartamento e ele não tinha nenhuma fonte de renda, pois sua única ocupação era como professor voluntário de teatro lá na universidade. E voltando ao interrogatório, os investigadores decidiram submeter o Daniel a mais um teste, o teste de escrita. Eles o fizeram escrever a mesma frase encontrada na camiseta da Julie, "All yours, fuck you", e ele relutantemente o fez. E mesmo com ele tentando mudar a letra, era visível que era a mesma caligrafia. E acho que ele também percebeu isso, porque ele disse que revelaria onde o Sam estava e contaria toda a verdade se os policiais o liberassem até o casamento dele, que era na sexta-feira. E os policiais ficaram tipo, amigo? Você não vai sair daqui tão cedo. Estar no casamento é o menor dos seus problemas. Mas quando o Daniel pediu para ligar para a Rachel, eles deixaram, porque afinal essa era uma ótima oportunidade para ver o que ele falaria. Afinal, todas as ligações feitas da delegacia podem ser gravadas. O Daniel disse que ele havia ajudado o Sam a encobrir um crime, mas a Rachel cortou e disse que ela havia acabado de falar com Tim, irmão do Daniel, e que ele tinha evidências do crime e que eles estavam indo falar com os detetives. Nessa hora o Daniel se desesperou e começou a implorar para que ela não fosse, para que ela não falasse nada, mas ela disse que sim, ela falaria. Hello? Hey, baby. I need to make a phone call to the detective now. Why? Tim says he has evidence with them, or he knew where it was or something.
I need to call him and let him know before they catch me on this recording device because it looks like I'm not trying to tell him right away. Then I'm doomed. Do you know that Tim had some evidence? Yeah. Oh God. Oh God. Oh God. Okay. Well, this is ridiculous, and I have to go tell the detectives the truth. No, baby. Tim did speak up. Only to me so far, and it was in passing. I said, I'm going to the police station right now. Danny's been arrested. He started freaking out. No, don't. That can't be found. No, babe, I'm going to do it. Listen to me. No. What? Trust me, please. You realize they're recording this phone conversation anyways. You're being an absolute ass to try and lie again. Trust me, please. I have to tell the truth on what I did. And I think you now know what it is. And it's bad. Imagine the worst, and that's what I did. E quando a ligação terminou, os investigadores voltaram para a sala de interrogatório e deram mais uma chance para o Daniel confessar. E ele confessou, no último ato. Tell us the truth. You're not that good of an actor. This is your chance to clear the air. You said you wanted to talk to me. What's going on? I'm crazy and I did it. You did what? I killed Julie and I killed Sam. Okay. All right. Samuel Hur, cara legal que ajudava todo mundo, que havia se voluntariado para ajudar no casamento do Daniel, foi atraído até o sótão do palco onde o Daniel atuaria à noite, com o intuito de ajudar o Daniel a carregar algumas caixas conforme ele havia pedido. E enquanto ele carregava essas caixas, o Daniel atirou na parte de trás da cabeça dele, mas ele continuou vivo. E sem nem desconfiar do amigo, ele pediu que o Daniel o ajudasse, pois ele achava que alguma coisa o havia acertado. E enquanto ele pedia ajuda, o Daniel recarregou a arma e atirou mais uma vez, com Sam ajoelhado. I went upstairs and then said what we need to move something from the attic. And? When he bent down, I grabbed the gun and I shot him. How many times? Once, and then he was still alive. Where'd you shoot him at? The back of the head as he was kneeling down. And then the second time? Second time he was down, he was still talking, saying, I need help. What did he say to you? I need help. Something hit me, it felt like an electric shock. And then what'd you do? I reloaded and fired and killed him. E como se isso não fosse cruel o suficiente, ele desmembrou o corpo do Sam, deixando torso no teatro e enterrando as demais partes no Eldorado Park. If you go up the ladder from the theater, his head and hands have been decapitated. Okay, are the body parts there? No. Where are they? The Nature Center in Eldorado Park. What was going on in your mind? I was actually smiling and laughing. Para confirmar a história, os detetives foram até o teatro e de fato eles encontraram o torso do Sam. E eles conseguiram identificá-lo porque o Sam tinha uma tatuagem de uma flor e um coração, escrito Mãe e Pai, que era uma homenagem ao Steve e à Raquel. E depois disso, uma busca massiva foi iniciada no parque. E mais uma vez, coube aos detetives a difícil missão de contar para as famílias o que havia acontecido. E a Raquel, que até aquele momento insistia e tinha fé que o Sam estava bem, perdeu o chão. E ela e o Steve tentaram se consolar, mesmo que ambos tivessem perdido o bem mais precioso da vida deles. E sendo honesta, eu acho que eu não consigo nem compreender o quão doloroso é saber que seu único filho foi tirado dessa terra de maneira tão brutal. E o motivo para toda essa atrocidade era simples: dinheiro. Pois o Daniel de alguma forma conseguiu descobrir que o Sam havia juntado pouco mais de $60 mil, economizando cada centavo no tempo que ele serviu no Afeganistão. E essa era uma quantia perfeita para o Daniel. Ele conseguiria pagar todas as suas dívidas imediatas, o apartamento e uma bela lua de mel. So Daniel Wozniak's world, there was no problem in his mind murdering two people so he can go on a honeymoon. He's laughing and smiling as he cuts off the head of this fine young man who bravely served his country so that he can go on a honeymoon. You know, it's beyond horrific. It's evil. Absolutely, it's evil. E diabólico isso é. Mas o Daniel conseguiu ser um ser humano ainda pior do que todos haviam imaginado. Porque depois de tirar a vida de um homem inocente e desmembrar seu corpo,
Ele se limpou e atuou no papel principal da peça daquela noite, enquanto o corpo do Sam estava no sótão do palco. Quanto a Julie, ela foi morta simplesmente para tentar encobrir o assassinato do Sam, pois o Daniel pretendia incriminá-lo e simular uma fuga. Então ele utilizou o celular do Sam para atrair a Julie até o apartamento, atirou nela, posicionou o corpo dela e montou a cena. Julie was wearing like a crown tiara. She had just come from her brother's. So I'm key, let's go in. And then said, oh, by the way, did you see this in Sam's bed? And she was laid over and put 2 bullets in the back of her head. Why did you feel you had to kill Julie? What was the rationale behind that? Seriously, to cover up Sam. And so how would that cover up Sam? To make it look like he was on the run and he did. E depois de algumas horas ele voltou, tirou a calça dela, apenas para abalar ainda mais a reputação do Sam. His plan is to make Sam Hare look like not only just a killer, but a rapist and a crook. His plan is to destroy his memory and destroy his reputation. E para as evidências em posse do Tim, a polícia conseguiu um mandado para a casa dele e lá eles encontraram um saco preto com vários artefatos pessoais do Sam, roupas ensanguentadas e a arma utilizada no crime. E de volta às buscas no parque, os cães farejadores haviam sido capazes de encontrar algumas partes do corpo do Sam, mas a parte que a família mais precisava, a cabeça, eles não haviam conseguido encontrar, para o desespero dos pais dele. E no dia 29 de maio, aniversário de 27 anos do Sam, ao invés de poder desejar feliz aniversário para o filho, o Steve estava rezando para que a cabeça do filho dele fosse encontrada. E pelo menos esse pedido foi atendido, porque no final da tarde de sábado, a cabeça de Samuel Hare foi recuperada. Okay, it's his birthday. And I remember waking up and thinking, I'm hoping, I'm praying they find my son's head. E o Steve disse, abre aspas, os animais encontraram as partes do corpo do meu filho no Eldorado Park. Eles comeram sua carne e urinaram em seu corpo. Na minha cabeça eu só consigo ver o Wozniak batendo na cabeça do meu filho e cerrando seus braços. Eu tenho problema para dormir à noite, porque quando eu desligo a televisão, eu só consigo me concentrar nisso. Fecha aspas. E 5 anos depois dos crimes, o julgamento finalmente começou, em dezembro de 2015, e Daniel Wozniak foi condenado à pena de morte. For a lot of murders, there are extenuating circumstances, but there are a few that are so awful and unnecessary, and the grief that they cause is so profound for the most trivial reasons that they really should be subject to the ultimate punishment. And this is one of those cases. Durante o julgamento, todos que estavam lá choraram, com exceção do Daniel Wozniak. Ele não expressou nenhuma emoção, nem mesmo arrependimento. Até o final, ele não se arrependeu de ter tirado 2 vidas jovens e inocentes, nem de ter causado uma das piores dores que um ser humano pode imaginar a 2 famílias unidas e amorosas. Para todos que assistiram ao julgamento, Daniel Wozniak encarou todos os crimes como uma espécie de último ato. É isso, Little Homes, esse caso é extremamente doloroso, é muito cruel e pelo menos para mim é difícil até de imaginar. E caso vocês estejam se perguntando, a Rachel foi condenada em novembro de 2018 a 32 meses de prisão por ter mentido para a polícia durante as investigações. E o Weasley não foi acusado ou condenado, pois além de ser menor de idade, ele foi manipulado pelo Daniel. Quanto às famílias das vítimas, elas tentam seguir em frente e quando possível eles dão suporte uns aos outros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, deixem um joinha para eu saber, porque isso é muito importante. E se não for pedir demais, se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar imensamente. E claro, não hesitem em comentar. Se cuidem, até a próxima!